Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor. Agora sim, boa noite, Palavra Viva Church. Quem está feliz com Jesus, dê um glória a Deus bem alto. Pode sentar, você está em casa. Obrigado, gente. Obrigado, Beto, por estar com esse bigode lindo. Só não faz mais isso, tô brincando. Esse bigode aí dá trabalho, hein? Não é? Gente, hoje nós começamos a nova série Maranata. Amém? A gente vai falar sobre a volta de Jesus, hein? Quem está preparado? Quem está preparado para receber de Deus? O culto da manhã foi tão bom que eu já estou até sem voz. Amém? Mas agora à noite vai ser especial também, eu tenho certeza disso. Sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar. Quero dar as boas-vindas para quem nos visita pela primeira vez. Deixa eu ver quem nos visita, levante sua mão assim rapidinho, só para eu te conhecer. Olha só, quanta gente, glória a Deus. Você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós ficamos muito felizes de verdade que vocês tenham escolhido um dia de domingo para estar aqui com a gente. E o que eu espero é que Deus fale com você essa noite. Você realmente possa sentir a maravilhosa e doce voz do Senhor Jesus no seu coração. Que você saia daqui com a certeza que Deus falou com você. Amém? Amém ou não amém, igreja? Abra sua Bíblia em Apocalipse 16, 15. Já vamos começar por Apocalipse. Estou um pouco sem voz, então vou tentar falar mais baixo. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, meu Pai, porque eu tenho certeza que hoje não se começa apenas uma série, porque nunca é só mais uma série. O que nós temos vivido nos últimos tempos, Deus, com essas séries que nós fazemos de mensagem, é um mover intenso da parte do Senhor, é um chacoalhar de Deus em nossas vidas. O que nós pedimos nessa série, Deus, nos domingos à noite, é que o Teu Espírito Santo se manifeste aqui na Palavra Viva de uma forma na qual nunca se manifestou antes. Nós queremos porção dobrada. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Antes de entrar no contexto de Apocalipse, por que está escrito dessa forma? Qual que é a referência do que o autor de Apocalipse está falando? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus 6, 1 e 2. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então o autor aqui de Hebreus, nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, mas o que nós sabemos que é um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus, amém? E aqui em Hebreus 6:1, pode colocar aqui, ele começa assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Ou seja, o autor está falando aqui, gente, esses temas que nós estamos discutindo aqui, que eu vou citar agora, no versículo 2, e no versículo 1 também um pouco, são temas elementares a respeito da vida
cristã. São temas fundamentais. Quem aqui construiria uma casa sem fundamento? Aliás, quem aqui moraria de graça numa casa que você soubesse que não existe fundamento embaixo daquela casa, sustentando toda ela? Você moraria? Se alguém chegasse para você, vamos ser sinceros, olha, eu deixo você morar de graça nessa casa, você não precisa pagar um mês de aluguel, mas tem um problema, essa casa não tem fundamento, a qualquer momento essa casa pode cair, você moraria? Então por que nós não fundamentamos a nossa vida? Nós vivemos como quem pode cair a qualquer momento, não é verdade? E o que o autor aqui de Hebreus, pode deixar o texto aqui, ele está dizendo deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Então, esses temas são elementares. Não tem como você ser cristão e não saber dessas coisas. Você não tem o fundamento dessas coisas que são o arrependimento, daí ele diz, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Também da fé em Deus, aí passa, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos. E aqui entra algo muito importante para você entender. Quando nós chamamos as pessoas aqui para orar, no apelo, não é somente você saindo da cadeira para a gente te identificar, não é uma estratégia de culto, é bíblico. Nós cremos nas imposições de mão, na imposição de mãos, nós cremos nisso, mas é um assunto para outro dia, né, pastor Ricardo? Da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Diga, fundamental. Mas se nós formos sinceros, quantos de nós estamos contextualizados com o que está escrito aqui? Isso diz muito a respeito da nossa vida balançar de um lado para o outro. Quem aqui sente às vezes que a sua vida parece que vai pender para um lado, daí você tenta ajeitar, daí parece que ela vai pender para outra, e você... É porque nós não estamos bem fundamentados. Eu acredito que as pessoas estão mais contextualizadas com o versículo 1. E é por isso que o Espírito Santo nos joga hoje para o versículo 2. E a partir de hoje nós começamos a falar da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Olha só, essa série não é uma série escatologista, mas é uma série escatológica. Nós precisamos falar sobre a volta de Jesus. Nós não vamos falar sobre as teorias que envolvem a volta de Jesus, amém? Porque nós não queremos ser escatologistas aqui, nós queremos ser escatológicos, nós queremos apontar para a volta de Jesus, amém? Não que em outro momento, no final da série, a gente já está pensando em fazer um mega aulão com o pastor Dionei, onde ele vai falar de todas as teorias que envolvem arrebatamento, volta de Jesus, se é antes do milênio, se é pré-milenista, se é pós, se é meso. Amém ou não amém? Mas aí deixa para outro momento. Muitos usam um texto aqui de Atos para refutar esse pensamento de que não se deve falar da volta de Jesus. E eles pegam aqui em Atos 1, do 6 ao 8, que diz assim: então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? E ele lhe respondeu: olha, não compete a você
saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então aqui os discípulos perguntam a Jesus: vai ser agora que o Senhor vai restaurar o reino? E ele responde: não compete a vocês ficar discutindo isso agora. Ou seja, vocês não precisam saber disso, vocês não precisam se preocupar com isso. O que vocês vão receber agora é poder do Espírito para serem as minhas testemunhas, e isso é suficiente. Mas por que Jesus fala isso? Porque Jesus tinha a ciência de qual que era a missão desses discípulos nesse momento. Então o que está escrito aqui é exclusivo para os homens que plantariam a igreja naquele momento. Amém? Porque lá na frente, Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, ele escreve para a igreja e diz: vocês não estão nas trevas, para aquele dia vos surpreenda como ladrão. Vocês são filhos da luz. Portanto, vigiemos e sejamos sóbrios. Repita: vigiemos e sejamos sóbrios. Você percebe a diferença? Para os discípulos de Atos não competia saber, mas para nós compete vivermos em alerta, vivermos como quem vigia. Portanto, não é sobre marcar uma data, não é isso que eu estou dizendo, mas é sobre estar preparado. Aqui o contexto histórico é simples. Você está vendo esse cara deitado aqui? Ele está dormindo. Esse daqui era um vigia do templo. Pode colocar lá na câmera, ó. Ali, ó. Olha só que legal a tecnologia, parece que eu estou pertinho. Viu? Ele está dormindo. Mas agora eu vou te explicar uma cena que para todo judeu do primeiro século era normal. Isso daqui que está acontecendo era normal. Todas as noites, o sacerdote e os levitas, eles montavam uma guarda em 24 postos diferentes no templo. E a função era simples: proteger o lugar santo e garantir que nada e nem ninguém profanasse o nome do Senhor. Então, para que isso não acontecesse, eles precisavam ficar toda hora vigilantes. Eles tinham que estar atentos, porque era um lugar santo. Nada podia profanar o nome do Senhor. Eles precisavam estar atentos. Então o supervisor do monte do templo, ele fazia rondas com tochas. E se ele pegasse um vigia dormindo, ele colocava fogo nas suas roupas. Então ele está ali com a tocha e ele colocava fogo. O cara acordava pegando fogo. E as suas vestes eram queimadas. E eles eram obrigados a ir para casa nus. E aquilo ali era para todo mundo saber que ele tinha dormido. E aquilo era motivo de vergonha. Aí nós pegamos Apocalipse 16:15, que diz: bem-aventurado o que vigia e guarda suas vestes. Bota aqui Apocalipse 16:15. Bem-aventurado o que vigia e guarda as suas vestes. Guardar as vestes aqui é não perder a pureza, é não perder a santidade, é estar pronto para o dia do Senhor, é estar preparado para quando Jesus voltar, é estar como aquele vigia, não dormindo, mas em estado de prontidão. Como nós dormimos no ponto, não é verdade? Então essa analogia que está escrita aqui, ela está escrita baseada
nos vigias do templo. E o nome da pregação de hoje é Vigiai e Orai. A primeira pregação da série. Jesus não diz, talvez eu vou voltar. Porque muitos pensam que foi assim, pastor Ricardo. As pessoas pensam que foi simplesmente assim. Sabe quando você encontra um amigo na rua que você diz, vamos marcar? E você nunca marca? Com Jesus foi diferente. Ele olhou para os discípulos e disse, eu vou voltar. Eu não vou dizer quando, mas eu vou voltar. Estejam preparados. Estejam preparados. Não durmam no ponto. Não durmam no posto. Estejam preparados. A vinda será como um ladrão, inesperada. Ninguém sabe o dia e nem a hora da volta de Jesus. Mas a diferença é que esse ladrão, ele não vem para roubar a nossa casa, ele não vem para levar os nossos bens, mas ele vem para buscar a sua noiva. Essa é a certeza que deve nos manter de pé. É como se você tivesse para receber a pessoa mais importante da sua vida. É como se você tivesse apaixonado pela sua então namorada, noiva, ou pelo seu noivo, e você vai recebê-lo em casa, e você vai preparar um jantar, o primeiro jantar para apresentar os seus pais, e você marca com ele o horário. Marca 8 horas, dá 8h10, dá 8h20, ele não chega. Você não retira a mesa. Você vigia e você espera. E você está agora ansioso pela hora que ele vai bater na porta e vai dizer, eu vim. Da mesma forma nós esperamos por Jesus. A nossa espera não é para largar tudo aqui na terra, sentar e esperar Jesus voltar. A nossa espera é estar vigilante, é estar de prontidão, é estar com a mesa posta, para não sermos pegos de surpresa. Se a espera da volta de Cristo não molda as nossas escolhas diárias, na verdade Cristo nunca foi o centro de nossas vidas. Ele se tornou somente um detalhe das nossas agendas. Porque pense bem, nós nos preocupamos com muitas coisas, não é verdade? No nosso coração, muitas vezes, chegamos na igreja preocupados, como vai ser o dia de amanhã, como que vai ser a semana. Às vezes até no lugar de culto, você está aqui sentado e você pensa, meu Deus, como eu vou resolver o problema de segunda-feira? Paulo usa uma frase aqui, sejamos sóbrios. Diga, sejamos sóbrios. Não, diga com alegria, sejamos sóbrios. E essa frase, eu confesso que ela entrou no meu coração e eu me perguntei, qual que é o contexto de estar sóbrio? E no dicionário bíblico, sóbrio significa literalmente não embriagado. Mas não embriagado não em relação somente ao álcool, mas qualquer coisa que entorpeça a sua mente e tire a sua sensibilidade, a sua percepção. É como se você tomasse álcool, ingerisse álcool, e de certa forma você agora está um pouco embriagado. Agora você está um pouco com a percepção alterada. Agora você não tem os mesmos reflexos. Dessa mesma forma, o autor está dizendo que espiritualmente, quando nós estamos embriagados pela ambição, pelo entorpecimento, pelos problemas do mundo,
nós perdemos a nossa sensibilidade espiritual. Nós perdemos a nossa percepção. O que tem roubado a sua lucidez espiritual? Aqui em Lucas 21, 34, Jesus nos dá o oposto da sobriedade. E ele diz assim: cuidado para que os seus corações não fiquem sobrecarregados de orgias, bebedices e preocupações da vida. E aquele dia venha sobre você inesperadamente. Como a gente dorme, como nós nos preocupamos com muitas coisas, e essas coisas na verdade elas têm o poder de nos entorpecer, elas têm o poder de nos embriagar espiritualmente, e quando nós vemos, nós esquecemos que um dia nós fomos cristãos fervorosos, que nós criamos nas coisas, que a situação ela não tinha o poder de me abalar, que a circunstância, eu estava tão ligado com Deus que a circunstância podia ser qualquer uma, que mesmo assim eu não estava abalado. Mas agora eu estou entorpecido, mas agora as coisas estão acontecendo e eu estou me embriagando, eu estou me preocupando. Você está acordado fisicamente, mas espiritualmente você está anestesiado. É como se você tivesse uma embriaguez espiritual, dormindo no ponto. Nós estamos dormindo no ponto enquanto cristãos, gente. Nós temos acesso a um Deus Todo-Poderoso, e muitos aqui de nós temos deixado as preocupações do mundo ocupar um lugar que Jesus com a sua paz deveria ocupar. Na Bíblia, vestes falam de identidade e justiça. Apocalipse 19:8 diz que as vestes da noiva são os atos justos dos santos. Eu vou repetir isso. Alguém entendeu aqui? Apocalipse 19:8 diz que as vestes da noiva são os atos justos dos santos. Pode aplaudir o nome de Deus. Agora, se Jesus volta hoje, volta agora nesse exato momento, qual as vestes que Jesus nos encontraria? Vestes de preocupação? Vestes de ansiedade? Vê por que a gente tem que falar da volta de Jesus? Porque a qualquer momento nós podemos ser pegos despreparados. Aqui, guardar as vestes significa preservar aquilo que Cristo nos deu. É de não manchar a nossa identidade de filho. É sobre permanecer firme na justiça dele e não voltar a viver como se nada tivesse mudado. Nós não podemos mais regredir em nossas vidas. E não é sobre perfeição, é sobre permanecer naquilo que Jesus conquistou na cruz. É sobre permanecer em Cristo, permanecer vigilante, é sobre permanecer em Cristo. Mas nós temos deixado outras coisas entrar em nossos corações. Nós temos ido a lugares que na verdade não agradam o coração do Senhor. Nós voltamos a práticas que já não agradam mais a Deus e que já não combinava mais com a minha identidade de cristão, de filho. Como se Jesus tivesse desmarcado a sua volta. Como se nós não precisássemos estar vigilantes, em oração. Quem é você na espera? Quem é você na espera da volta de Jesus? Você é aquele que está ansiando pela volta dele?
Ou será que nós temos esquecido que Ele vai voltar? Será que vale tanto a pena a gente viver aqui nessa terra sem a expectativa da volta de Jesus? Eu falei para o pastor Gessé quando ele subiu aqui, nós estamos passando, a gente está passando os VHS de 1998 para digital, e numa dessas eu vi o meu pai e o pai dele. O meu pai pregou e o pai dele fez a ceia. Aí eu falei para ele, em 98 era o meu pai e o teu pai. Hoje somos eu e você. Amanhã vai ser o Pedro Lucas e o Timóteo. E a visão que Deus me deu era como se fosse nas Olimpíadas. A passagem da tocha, você lembra disso? A tocha não podia apagar. Foi Atenas? Foi Atenas? Ou foi na Austrália? As Olimpíadas, todas, né? Não, mas qual que foi aqui? O cara deu uma flechada lá no alto. Foi nos Estados Unidos. A expectativa. Um passa a tocha acesa para o outro. Chega no último, ele precisa acertar o alvo. Se ele erra o alvo, Cleiton, acaba. A tocha precisa estar acesa. Nós precisamos ser tochas entre nós. Amém? Não como o vigia do templo que põe fogo na roupa do outro, porque nós não estamos mais no ministério da acusação, no ministério da lei, nós estamos agora sobre o ministério da graça, sobre a dispensação da graça, aonde nós somos tochas, não que coloca fogo na roupa do outro, mas que se tiver contato, vai incendiar. E como eu amo isso, pastor Ricardo, como eu amo ver que pessoas estão com a sua chama apagando, e eu posso ser bênção de Deus na vida delas. Você já viu como é que funciona? Uma tocha não perde o seu fogo porque a outra acendeu. E assim vai ser na minha e na sua vida. O seu fogo não vai apagar porque você está acendendo outras tochas. Sabe o que vai ter? Mais luz, menos escuridão. Essa é a igreja do Senhor, essa é a igreja que precisa estar vigilante. A gente não pode estar envolvido em fofoca dentro da igreja, a gente não pode estar envolvido em fofoca fora da igreja. Esses dias eu me peguei falando de uma pessoa, e eu falei assim, está repreendido em nome de Jesus, eu estou errado. Eu não sou isso daqui, e eu não aceito esse espírito sobre a minha vida. A minha boca tem que declarar a bênção, não tem que falar de alguém que dá opinião sobre a vida alheia. A gente tem que ser tocha, e não extintor. Parece que a gente está todo o tempo articulando contra as pessoas, ou parece que a todo momento nós vivemos como se todo mundo estivesse articulando contra a gente, não é verdade? É por isso que ali em Apocalipse está dizendo, vigiai e orai. Nós precisamos estar vigilantes para a volta de Jesus, nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus, porque um dia Ele vai voltar. Nós não podemos viver emprestando a nossa boca para o diabo, o nosso coração para o diabo, as nossas atitudes. Elas precisam ser intencionais. Nós precisamos acordar para a intencionalidade do reino de Deus. Tem muitas pessoas aqui que poderiam estar sendo mais usadas. Tem pessoas aqui que podiam estar trazendo mais gente para a igreja. Só que a gente está muito preocupado com as coisas da vida. E deixa eu te falar, as coisas da vida passam.
Mas as pessoas que aceitarem a Jesus, porque você convidou, elas vão te encontrar na eternidade. E lá na eternidade vocês vão se olhar e vão dizer: lembra daquele carro que a gente brigou por causa dele? Ficou lá na terra. Lembra aquele dinheiro que tu me emprestou e eu não te devolvi? Ficou lá na terra. Aqui só resta uma coisa: Jesus. Agora veja bem, se Jesus é a única coisa que nos une, Ele é o elo perfeito nos céus, por que Ele não pode ser na terra também? Por que Ele não pode ser na terra também? Por que nós não podemos começar vivendo vigilantes aqui na terra? Por que nós não podemos vigiar e orar já aqui na terra? Veja como a mentalidade de eternidade muda tudo. Olha bem para mim aqui. Nós precisamos, como igreja do Senhor, nos atentar aos sinais da volta de Jesus. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem um pouco mais densa, não é verdade? É um pouco mais densa, mas ela é base para você. Ela é fundamento para você. Às vezes você vem aqui numa pregação do pastor Lucas e você diz: nossa, foi tão bom. Algumas pessoas me falam assim: parece que tu tem escuta na minha casa. Parece que eu conversei a semana toda contigo e tu veio aqui, tu pregou para mim. É porque o Espírito Santo de Deus tem escuta na tua casa e Ele te conhece, primeiramente. Eu tenho certeza, gente, que Jesus vai voltar. O Espírito de Deus coloca agora no meu coração uma palavra. Feche seus olhos. O Espírito Santo disse: muitos dormem. Muitos dormem. Você tem dormido. Você tem negado o seu chamado. Você tem negado o seu posto. Você tem negado coisas que Deus já está te empurrando há muito tempo. E agora o Espírito Santo de Deus, Ele te chama para um arrependimento. E esse arrependimento não é para colocar fogo nas suas vestes e mostrar a sua vergonha. Esse arrependimento é para te posicionar novamente como um verdadeiro guerreiro, como uma verdadeira guerreira. Muitos de vocês se amedrontaram. Muitos de vocês desistiram no meio do caminho. Mas o Senhor Deus diz nessa noite: se posicione diante de Deus. Se posicione como alguém que vigia e ora, como alguém que está atento. Deus está te chamando para um arrependimento, para um posicionamento hoje. Jesus diz para a igreja em Sardes: sê vigilante e fortalece o que resta e que estava para morrer. Talvez você chegou aqui nessa noite e a sua oração está morrendo. Talvez o seu amor pelas pessoas está morrendo. Talvez o seu compromisso com o Evangelho está morrendo. Hoje é dia de fortalecer o que resta. Hoje é o dia que você se posiciona diante de Deus com arrependimento.
São as últimas chamadas, gente. Jesus está voltando. E Ele está dando uma chance para a sua igreja de você se posicionar, você se colocar de pé. Mas nós insistimos em nos preocupar com outras coisas. Não que as outras coisas não sejam importantes, mas tudo isso vai ser acrescentado na sua vida se você direcionar o seu coração para uma coisa: Jesus. Eu vejo muita resistência de Satanás com essa série sobre a volta de Jesus. Mas eu creio que em nome de Jesus, essas barreiras vão ser quebradas. Eu consigo ver projetos que o diabo tentou parar, voltando a florescer. Eu vejo sementes que o diabo tenta sufocar, que você achou que tinha parado de germinar, voltarem a florescer. Essa é uma noite profética, essa é uma noite de chamado do Senhor. Hoje em dia se fala de muitas coisas, mas não se aponta para a volta de Jesus. A igreja, sua noiva, ela não está se preparando para o grande dia, mas isso muda no dia de hoje. Hoje, a partir de hoje, nós viveremos vigilantes, em oração. Nós não viveremos como aquelas virgens que deixaram o azeite acabar, e quando o noivo chegou não tinha mais azeite. Nós viveremos vigilantes. Nós estaremos atentos. Vigie no seu trabalho, vigie na sua casa, vigie na forma que você procede, vigie a todo momento. O Espírito Santo de Deus diz nessa noite: vigiai e orai. Olha aqui para mim. Eu estava contando para o pastor Gustavo Berlanda uma história que eu ouvi no Instagram. Às vezes no Instagram de 1 em 1 milhão você acha uma coisa boa. Mas a história era a seguinte: eram fazendas vizinhas, e um certo dia o diabo soltou a cordinha do cavalo. O cavalo invadiu o terreno do vizinho e comeu toda a plantação. O vizinho matou o cavalo. O dono do cavalo, por sua vez, ele foi até o vizinho e matou o vizinho. Aí o filho do vizinho que tinha morrido foi e matou o homem que tinha matado seu pai. E isso virou uma guerra de família que durou 100 anos. Aí chegaram no diabo e perguntaram: por que você fez isso? E o diabo disse: eu só soltei o cavalo. O diabo não pode tocar na sua vida, mas às vezes ele solta o cavalo. Se nós não andarmos vigilantes, nós entramos em guerras que Deus não quer que nós estejamos nela. Eu vou repetir, tá? O diabo não pode tocar na sua vida, porque você é filho de Deus. Mas ele pode te contaminar com pensamentos, ele pode te influenciar a fazer coisas. Por isso nós temos que estar vigilantes, porque muitas pessoas estão sendo colocadas em posição de embriaguez. Como é que pode? O Gabriel está ali, a gente estava conversando essa semana na academia. Como pode um menino que estava cheio da presença de Deus, que tinha sua família e que queria mais de Deus, um ano depois, está vivendo como se nunca tivesse conhecido a Jesus? É como se estivesse num estado de embriaguez espiritual. É como se estivesse cego. Mas o diabo não precisou fazer nada, ele só soltou o cavalo. Muitos de vocês aqui
estão vivendo uma embriaguez espiritual. E hoje o Espírito Santo de Deus te chama para ter uma postura diante de Deus. Para você se levantar como aquele homem que está ali dormindo, você se levantar e você se posicionar diante de Deus, você voltar a viver vigilante. E deixa eu te falar uma coisa, viver o Evangelho não é fácil. Viver o Evangelho é uma renúncia a cada momento. Toda hora nós estamos renunciando a algo, toda hora aparece uma proposta boa para nos corrompermos, não é verdade? Mas lembre-se dessa parábola, o diabo só está tentando soltar o cavalo, mas não deixe que as setas do inimigo atinjam o seu coração e a sua mente. Eu aqui a todo momento eu sei que eu sou desafiado por Satanás, com informações, com falas maldosas. Essa semana foi um refrigério para mim, porque eu fui no Connect do Eita Glória. Cadê o pessoal que estava no Connect? Ah, tá aqui, ó, o pessoal aqui. E que refrigério para minha alma. Foi uma semana difícil, uma semana de muita entrega. E eu falei para o Márcio, não sei se o Márcio e a Vivi estão aqui. Estão lá, sempre no mesmo lugar. Eu estava falando para o Márcio falou assim: pastor, depois dos testemunhos que a gente ouviu no Connect, ele falou assim: pastor, tem noção da tua influência sobre as pessoas? Eu falei: não, tenho noção da influência do Espírito sobre as pessoas. Aí eu falei para ele: eu procuro andar com bolso furado. Eu sou um pastor que anda com bolso furado, mas com bolso cheio de semente. Por onde eu passo a semente cai, e quem dá o crescimento é o Senhor. Eu não estou preocupado em voltar e ver se tem fruto. Eu estou preocupado em semear. Amém. E às vezes eu não tenho noção do que acontece aqui na Palavra Viva. Às vezes eu não tenho noção, mas eu sei de uma coisa: que eu preciso estar vigilante, que eu não posso dormir no ponto, porque não é sobre mim, é sobre o que Deus está fazendo através de mim. E se um dia eu achar que é por causa de mim, acaba. Deus dá semente ao que semeia. É por isso que eu não posso parar de semear. É por isso que eu não posso me interessar pela colheita ou pelos outros processos, porque o que Deus deu para mim é o semear, e Deus dá semente ao que semeia, e quanto mais eu semeio, mais Deus me dá semente, e quanto mais eu semeio, mais Deus me dá semente, e quanto mais eu semeio, mais Deus me dá semente. Mas eu ando vigilante, senão eu sou entorpecido pelas outras coisas. Senão eu posso me interessar por outros processos. Eu posso achar que a colheita é mais legal, enquanto Deus me quer aqui. Agora, você precisa saber do seu lugar em Jesus. Você precisa entender o seu propósito aqui na terra. Você tem que saber o motivo pelo qual você nasceu. Porque muitas pessoas vivem sem propósito, embriagados espiritualmente, cegos espiritualmente. Mas quanto mais você aprende sobre a palavra de Deus, mais você aprende sobre Jesus, quanto mais fundamentado você está, mais você entende o seu propósito, menos você se abala com os ventos. Você já viu aqueles prédios, acho que é do Japão, que são prédios antiterremotos? Já viu? O terremoto vem, o prédio ele se mexe todo, mas ele não cai. Assim vai ser com você também. Agora você está fundamentado na palavra de Deus, amém? Agora você está fundamentado na palavra de Deus. Você lembra daquela história da mulher com fluxo de sangue? Quantos sabem da história da mulher com fluxo de sangue? Ela toca o quê?
na orla das vestes de Jesus. Na orla das vestes de Jesus tinham fios. E se você pega no original bíblico, aquele fio ali é o mesmo sentido de palavra. Ela estava tocando na palavra, pastor Gessé. Ela estava se sustentando pela palavra. Aí Jesus disse: quem me tocou? E ela foi curada instantaneamente. Fundamentados na palavra de Deus. Nós não podemos ser como a igreja de Hebreus, 10 anos de convertido e não tem profundidade bíblica, 10 anos de convertido e não tem interesse pelas coisas do Senhor. Se for assim, é melhor nem vir na igreja. Se for assim, é melhor assumir o papel de que a gente não crê e que a gente não quer um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é difícil. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é Deus. E nós somos apenas humanos. Mas deixa eu te falar algo. Vale a pena viver por Jesus. Vale a pena viver isso aqui, tá? Vale a pena entregar a sua vida para Jesus. Como eu sou privilegiado de estar aqui, gente. Como eu sou privilegiado de estar aqui nessa posição. Como eu sou privilegiado de ter tido a oportunidade de entregar minha vida a Jesus e dizer: todos os meus dias são teus. Eu acordo pensando em pessoas, eu vou dormir pensando em pessoas, não como a igreja pode crescer, mas como eu amo falar de Jesus para as pessoas. Como eu amo pessoas, na verdade. Eu chego lá na academia, eu cumprimento até quem eu não conheço. Eu estou toda hora conversando. O Gabriel está me dando personal. Aí, no meio de alguma série, eu estou conversando com alguém. Não deixa de ser uma estratégia. Mas como eu amo pessoas. Porque um dia elas vão perguntar para mim: se tem alguma coisa diferente. E ali é a oportunidade para falar de Jesus. Quantos converteram aqui na Palavra Viva nos últimos 4, 5 anos? Levanta a sua mão. Olha só que coisa linda. Meu Deus. Já pensou? Já pensou? A alegria do meu coração de olhar para vocês e saber que a gente vai passar a eternidade juntos, porque nós estávamos dispostos a pregar a palavra de Deus. Não que a gente seja alguma coisa, tá, gente? Mas a gente sabe o que a gente carrega. O que a gente carrega é poderoso. É por isso que vocês têm que orar pelos pastores de vocês. Porque ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Não que eu não vá errar, eu vou errar com você. Eu vou errar com você. Mas você tem que saber também que nós pastores, nós somos alvos. É interessante para o inferno nos derrubar. Você sabia disso? É lucro para o inferno nos derrubar. Porque nós emprestamos, na verdade nós doamos a nossa voz, a nossa vida para o ministério, para a obra de Deus. E que muitas vezes não compensa. Há tempos atrás o pastor Mateus aqui, ele estava trabalhando integral na igreja, e a gente passou por um período de dificuldade. Aí a gente conversou, e a gente teve que reduzir muitas coisas aqui, a nível financeiro. Mas como eu te admiro, cara, como eu admiro o teu coração, que em momento algum ele falou: então eu vou parar de fazer. Ele falou: eu vou continuar fazendo. E quando der, eu estou aqui. Olha esse coração, gente. Olha esse coração, ele está aqui toda quarta-feira.
Ele está aqui toda quarta-feira pregando, entregando. Eu vejo como a vida dele é corrida muitas vezes. A esposa trabalha lá na SC, o filho vai junto. Aí às vezes não dá tempo, às vezes não tem tempo com a família. Aí eu te digo uma coisa, tá? Você perde muitas vezes por preferir numa quarta-feira ir para casa e não se deixar ser alimentado por uma palavra aqui. Ser vencido pela preguiça de não vir numa quarta, num domingo. Ser vencido por um compromisso. Gente, a gente precisa vigiar e orar. A gente precisa ter compromisso com isso daqui, ó. Porque isso daqui é crescimento. A gente está falando sobre a volta de Jesus, uma coisa elementar, uma coisa que é fundamento para a fé cristã, e muitas pessoas só conhecem metade, só estão contextualizadas com a metade. Mas por quê? Porque tem compromisso, porque tem coisa, porque não sei o quê, porque a vida é corrida. Vigiai e orai. Imagina o nível de dedicação e de entrega do pastor Mateus. Imagina o que Deus não vai fazer através dele. Imagina quando ele abrir a boca aqui em cima, o que o Espírito não vai falar ao seu coração. Porque eu te falo uma coisa. Eu sou pastor da sede, eu estou pastor da sede, porque eu entendo que existe uma unção hoje sobre a minha vida. Mas falando de nível técnico, vamos falar de nível técnico. Pastor Gustavo Berlanda, pastor Mateus, pastor Gessé, que são muito mais novos do que eu, sei que não parece. Pregam muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu. Mas eu entendo a minha posição em Deus hoje. Eu entendo e eu reconheço que existe uma unção sobre a minha vida hoje, mas que amanhã pode estar sobre a vida de outra pessoa se eu não vigiar e orar. Porque não se trata de mim, não se trata do Lucas, se trata da missão que Deus me deu, assim como se trata da missão que Deus te deu. Mas essa é uma pregação da série que nós vamos falar sobre isso. A quem muito é dado, muito é cobrado.